Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Que você, juntamente com a sua família, possa estar desfrutando de ricas bênçãos celestiais. Meus queridos irmãos, estamos caminhando com Jesus passo a passo, desde o seu nascimento. No vídeo anterior, nós viajamos com ele de Belém a Jerusalém e entramos no templo com ele, onde ele foi apresentado e consagrado ao Senhor. Essa foi a sua primeira viagem e ele estava com 40 dias de vida. Nós terminamos o vídeo emocionados, vendo Simeão tomando-o em seus braços, louvando e glorificando a Deus por ter tido o privilégio de ver o Salvador do mundo com seus próprios olhos antes da sua partida. No vídeo de hoje, após José e Maria terem oferecido o sacrifício exigido pela lei e terem consagrado e apresentado o Senhor Jesus a Deus, nós voltamos com eles para Belém. Agora, meus amados, eles não estão mais na estrebaria. Agora eles estão morando em uma casa, conforme nos informa Mateus, capítulo 2, verso 11. O tempo passa e, segundo conceituados comentaristas, Jesus está agora com aproximadamente 1 ano de idade, ou talvez um pouquinho mais, não é? E com essa idade, chegou a hora agora de ele receber novas visitas. E para não perdermos nenhum detalhe, fiquemos com ele em sua casa em Belém. Vejamos a narrativa destes fatos, não é? Em Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 12. Então, abramos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 12, para nós entendermos direitinho como foi esta visita. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto quando no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria e, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram.
abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação, avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Meus queridos irmãos, nós vemos no verso 1 escrito o seguinte: no tempo do rei Herodes. É bom lembrar que há vários Herodes citados no Novo Testamento. São várias pessoas, né? E o renomado historiador Flávio Joséfo, em sua obra História dos Hebreus, e John Davis, em seu dicionário da Bíblia, dão preciosas informações sobre todos eles, ou seja, sobre os vários Herodes encontrados no Novo Testamento. Entretanto, Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo de Mateus, nos fornece de forma resumida e de fácil compreensão preciosas informações sobre o nosso Herodes, sobre o Herodes que nós estamos comentando agora. Sendo assim, passemos ao nosso Herodes em questão, que é conhecido como Herodes o Grande. Ele era filho de Antípater, edomita, ou seja, do país de Edom, e sua mãe era árabe. Herodes recebeu o título de Rei dos Judeus do Senado romano. Começou a reinar no ano 37 a.C. e reinou até o ano 4 a.C. Ele foi conhecido por suas grandes realizações, mas também por suas impiedosas atrocidades. Todos quantos representavam uma ameaça para o seu reinado, ele os matava, mesmo que fossem membros de sua própria família. Mandou matar sua própria esposa Mariana e seu filho primogênito Antípater. Enfim, a lista de suas vítimas é longa por demais. Mas creio que uma das maiores barbaridades praticadas por ele foi a morte das criancinhas inocentes menores de 2 anos, ou seja, de 2 anos para baixo. Ele mandou matar todas em Belém e seus arredores, conforme diz a Bíblia. O objetivo dessa monstruosidade era eliminar a Jesus, pois os magos vindo do Oriente para adorar a Jesus, haviam perguntado: onde está aquele que é nascido o Rei dos Judeus? Pois vimos do Oriente a sua estrela e viemos adorá-lo, conforme o verso 2. Quando Herodes ouviu essa indagação dos magos, ficou perturbado e entrou em pânico. Verso 3. Pois ele tinha o título de Rei dos Judeus. E com isso, sentiu-se grandemente ameaçado por um outro rei dos judeus estar chegando para tomar o seu lugar. E a única maneira que encontrou para segurar o seu poder foi eliminar todas as criancinhas menores de 2 anos, pois ele não havia encontrado a Jesus, porque, como lemos, os magos voltaram por outro caminho. Sem se importar com a dor das mães assistindo os seus filhinhos sendo executados cruelmente, ele mandou eliminar a todas elas. Toda essa crueldade foi devido à sua sede de poder, porque entendeu que seu trono estava sendo ameaçado. Ele morreu aos 70 anos de idade, na primavera do ano 4 antes de Cristo. Esses magos que vieram adorar a Jesus geralmente são identificados como astrólogos,
filósofos, pertencente à classe sacerdotal entre os medos, os persas e os caldeus. Também eram estudiosos do firmamento, da medicina, praticavam o ocultismo. Por isso eles eram convocados como conselheiros do rei quando havia algo importante para ser decidido, conforme Daniel, capítulo 1, verso 20. Bem mais tarde, criou-se uma tradição dizendo que esses magos eram 3 e que eles eram reis e até deram nomes a eles. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não nos informa quanto eram, não nos informam que eles eram reis e muito menos os seus nomes. Então, queridos, é bem provável que o fato de eles saberem que um rei dos judeus procedente de Jacó haveria de reinar em Israel era devido ao conhecimento que tinham de uma profecia que havia se espalhado por todo lado ali entre eles, por toda a região da Mesopotâmia. Era a profecia de Números, capítulo 23, verso 17, que diz assim: eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de orgulho. Queridos, esta profecia messiânica havia sido divulgada então pelos judeus em toda aquela região ali, não é? Então todo persa, todo caldeu, então toda aquela região ali medo-persa, então eles naturalmente ficaram sabendo não somente dessa profecia, mas de muitas. Por quê? Nós vemos ali todos os judeus que foram levados para lá pelo rei Nabucodonosor. Daniel, por exemplo, é um desses judeus influentes que havia sido levado pela Mesopotâmia, para a Mesopotâmia, digo. E depois de algum tempo, ele foi colocado pelo governador como governador sobre toda a província da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então ele foi eleito governador por Nabucodonosor. Além disso, Nabucodonosor o fez chefe de todos os sábios, conforme nós podemos ler em Daniel capítulo 2, verso 48. Egídio Gioia, citando Stuart em sua obra Notas e Comentários à Harmonia do Evangelho, ou dos Evangelhos, nos lembra que os historiadores Tácito e Suetônio, do século I, dizem que no tempo desses magos, todo o Oriente estava esperando um rei que deveria aparecer entre os judeus. Conhecendo a profecia e vendo do Oriente a sua estrela, a estrela de Jesus, cuja posição indicava o Ocidente, então esses magos não mediram esforços para dar início a uma longa jornada em busca de Jesus. Enfrentaram o inóspito deserto numa jornada talvez de meses, porque estavam determinados a adorar o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. Chegando a Jerusalém, procuraram diligentemente pelo Rei dos Judeus que havia nascido, conforme verso 2. Eles sabiam que em Jerusalém estavam os estudiosos das Escrituras e, se havia uma profecia falando sobre a chegada do Messias, a chegada de um rei, então eles deveriam procurar entre os conhecedores da palavra. A afirmação que tinham visto a sua estrela trouxe grande alvoroço
na Cidade Santa, a ponto de Herodes tomar conhecimento, porque a cidade fica toda tumultuada com esta notícia. Notemos que esta estrela era a estrela de Jesus, usada por Deus com a finalidade de guiar os magos até eles, ou até que eles encontrassem o Messias. Herodes, alarmado com a notícia, reúne os principais sacerdotes e os escribas para saber onde deveria nascer o Messias, pois planejava elaborar um plano para defender o seu reinado. Havendo obtido informações de que, segundo as Escrituras, o Messias nasceria em Belém, da Judéia, chamou os magos e secretamente para inquirir com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Meus amados irmãos, então percebam o que ele faz, né? Ele reúne os estudiosos, os escribas, os sacerdotes principais e ele quer saber onde deveria nascer o Messias. E aí, consultando a palavra de Deus, eles o informam que deveria nascer em Belém da Judéia, conforme profecia de Miqueias. E depois que ele faz isso, ele faz uma outra reunião agora com os magos, pedindo para que os magos vão a Belém, né? Então, usando de astúcia, né, ele enviou os magos a Belém, dizendo: vá e procure o menino diligentemente, e quando encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Então veja o plano diabólico dele de eliminar o Senhor Jesus. Depois desse encontro com o rei, então os magos partiram em direção a Belém. E a estrela que eles haviam visto no Oriente aparece-lhes novamente, trazendo a eles grande alegria, conforme nós podemos ler no verso 9 e 10. Então eles foram guiados até a casa onde o Senhor Jesus estava, e entrando, contemplaram o menino Jesus. Contemplaram o Rei dos Reis. No verso 11, nós vemos eles diante de Jesus e de Maria, ajoelhados diante dele, adorando-o e oferecendo-lhe os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Meus queridos irmãos, que quadro maravilhoso, que alegria, que privilégio assistir uma cena como esta, não é? Aqueles homens tidos como inteligentes, tidos como importantes, conselheiro de reis, agora estão aqui prostrados diante do Senhor Jesus, adorando o Senhor Jesus. Queridos, era costume dos orientais prostrarem-se quando se aproximavam de um rei. E certamente eles sabiam que agora eles estavam diante do Rei dos Reis, diante do Messias, diante do Rei do Universo, esperado pelos judeus, ou seja, o Messias prometido aos judeus. Pois a estrela que os guiou até Jesus não lhes deixa nenhuma dúvida de que isso foi um grande favor de Deus para com eles. E por isso, então, o adoraram e ofereceram ouro, incenso e mirra como prova de sua fé e gratidão a Deus. Russell Norman Champlin nos lembra que as dádivas ofertadas a Jesus têm sido interpretadas de várias maneiras. Por exemplo, o ouro indicando a realeza de Jesus, o incenso
indicando a sua divindade ou a sua posição de sumo sacerdote, porque ele é o nosso sumo sacerdote. E mirra, indicando seu sofrimento, a sua morte, o seu sofrimento e a sua morte por nós ali na cruz do Calvário. Queridos, agora depois de tanta emoção, depois de contemplar o Messias, o Rei dos Reis, os magos começam uma longa caminhada de volta para casa. Mas certamente eles estavam felizes, radiantes, por ter tido este privilégio de ver o Rei dos Judeus, de ver o Messias aguardados há tanto tempo. Certamente eles tiveram muito assunto pelo caminho, mas foram por outra estrada, porque foram avisados por divina revelação, para não voltarem a Herodes. Que oportunidade extraordinária ver o Senhor Jesus, não é? Sendo anunciado pelos anjos, adorados pelos pastores de Belém e agora adorados pelos gentios, não é? De uma terra tão longínqua. Vemos dentro dessa casa a ciência, a astrologia, a astronomia, a magia, sábios e conselheiros adorando o Senhor de todo o universo, o Senhor de toda a ciência e sabedoria, enfim, o Criador de todas as coisas. Diante dele, todo joelho tem que se dobrar. Aleluia. Conclusão. O que podemos aprender com os magos? Aprendemos que a distância não nos impede de adorar a Deus, mesmo que seja necessário dias, semanas, meses de viagem. O importante é adorar aquele que é digno de toda adoração. Aprendemos que quem procura diligentemente o Salvador o encontra. Eles vieram de tão longe e o encontraram antes dos judeus que estavam juntos dele. Mas aprendemos também uma grande lição, que quando o encontramos, nós compreendemos que o Salvador nos encontrou primeiro. Ele se revelou a nós. Qualquer pessoa que procura o Salvador ou a salvação, encontra, conforme Jeremias 29, 13. Aprendemos que, ao encontrá-lo, devemos nos prostrar diante dele e adorá-lo. Que, além de adorá-lo, devemos a ele ofertar. Eles vieram de tão longe, mas não vieram de mãos vazias, nem pediram nada. Eles deram, eles ofertaram. Queridos, ofereçamos nossas vidas e nossos bens ao Senhor Jesus, pois ele veio, se tornou humano, se entregou por nós. Ele, enfim, nos amou primeiro. Que Deus o abençoe e que esta mensagem possa tocar profundamente o seu coração, que você possa adorar ao Senhor Jesus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Que Deus abençoe grandemente você e sua estimada família. Em nome de Jesus. Amém.